A Secretaria de Saúde de Três Lagoas está preocupada com os recentes casos de toxoplasmose. Só no último mês, 7 casos foram confirmados. Vamos ao vivo com Dai Oliveira trazendo esse assunto de Três Lagoas. Bom dia, Dai. Quais são aí as principais precauções, né? O que a gente deve fazer para se prevenir contra a toxoplasmose? Oi, Jacqueline, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do Balanço da Manhã. É questão de higiene, Jacqueline. A toxoplasmose, ela é transmitida muitas vezes pela falta de higiene de nós seres humanos. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Sempre tomar água filtrada. E quando não há saneamento básico em alguns pontos da cidade ou em outras cidades, é preciso sempre ferver essa água, tanto para consumo quanto também para o preparo dos alimentos. Produtos lácteos, por exemplo, tem que ser feito aí somente com leite, o produto que seja pasteurizado. Há um risco também da contaminação por conta aí do produto não ser pasteurizado. Então, leite, produtos lácteos sempre com o produto pasteurizado. Outras situações também são necessárias, né? Já que essa doença, Jacqueline, é transmitida pelo micro-organismo protozoário, presente também nas fezes dos gatos. Mas é importante deixar muito claro, os animais não são responsáveis aí pela transmissão. O ser humano precisa ter muito cuidado aí. Quem tem um gato dentro de casa tem que trocar sempre a caixa de areia, não alimentar esses animais com carne crua ou mal passado, porque isso pode gerar a contaminação, a transmissão dessa doença. Evitar principalmente que as crianças brinquem em locais, nessas areias aí onde tem o depósito das fezes desses animais. Então, esses cuidados são extremamente necessários. Aqui em Três Lagoas, no último ano, nós tivemos 12 casos, ou melhor, 7 casos registrados, 4 em gestantes e 3 casos da doença congênita em bebês. Ele geralmente, não apresenta, essa doença não apresenta sintomas. No adulto isso é muito comum, só que as crianças correm riscos aí de consequências graves. A gestante, por exemplo, contaminada, pode sofrer um aborto espontâneo ou pode também, ter esse bebê com má formação, prejudicação aí na saúde mental, surdez, cegueira. Por isso é preciso que a gestante faça sempre o exame pré-natal assim que tiver a suspeita da gravidez ou a confirmação, sabendo da confirmação, corre para o médico, faça aí o exame pré-natal e todos os exames periódicos, porque esse exame aí pode diagnosticar a presença da toxoplasmose. Inclusive, fiz uma reportagem aqui em Três Lagoas, conversei com alguns especialistas e a gente vai acompanhar essa reportagem agora, porque ela traz dados mais completos e também explicação desses especialistas, falando aí em detalhes como que deve ser feita essa prevenção e explicando principalmente que os gatos, reforço aqui, não são os principais transmissores dessa doença. O fator principal é a higiene. A gente vai acompanhar essa reportagem agora. Em 2023, Três Lagoas registrou 7 casos da doença, 4 em gestantes e 3 casos em bebês. Ela pode ser transmitida de várias maneiras, mas a ingestão de alimentos ou água contaminados são os mais comuns. O consumo de carne crua ou mal cozida, bem como o manuseio inadequado de alimentos, pode resultar na transmissão da toxoplasmose. A prevenção é fundamental e um pré-natal muito bem feito, muito adequado aí nas unidades de saúde para que a gente diminua ou elimine esse número de casos. A gente lembra que é o seguinte, na hora de lavar fruta e verdura não é só colocar ali na água sanitária, no hipoclorito, tem que esfregar mesmo, porque o ovinho do bicho fica lá, ele não é eliminado pelo produto, tem que ser esfregar mesmo. Nas gestantes, o exame é feito já no pré-natal, uma forma de cuidar melhor da saúde da mãe e do bebê e evitar agravos. O risco maior da doença não é tanto para os adultos ou para as gestantes, mas sim para o bebê em formação ou para crianças recém-nascidas, já que pode causar um aborto na mulher grávida e também problemas na visão e outras situações para o bebê recém-nascido. O ideal é que a mulher faça todos os exames periódicos de pré-natal para que, se identificada a doença, o tratamento seja feito a tempo.
É vital lembrar que gatos frequentemente acusados de espalhar a doença não são os principais vilões nesse contexto. Os gatos podem ser portadores ativos do parasita se comerem carne crua contaminada e se o humano consumir alimentos contaminados com fezes de gatos que já tenham a presença do parasita. Por isso que a doença está relacionada principalmente com a higiene. Esse é o costume de se comer produtos in natura, como a carne crua, dependendo de determinados pratos, né, que se fazem, carne de carneiro, carne de suínos. Então aí há o risco da intoxicação aguda. O indivíduo ingere aquela carne com os ossiços da toxoplasma e vai apresentar uma intoxicação alimentar. Pede para tomar muito cuidado com essa informação, assim, porque às vezes dá a impressão de que o gatinho vai sair transmitindo para todo mundo e não tem nada a ver. É uma questão muito mais de evitar contato com as fezes dos animais e higiene. Além de, principalmente a gestante, evitar se alimentar de alimentos crus. Geralmente a doença não tem sintomas. Algumas pessoas contaminadas que têm toxoplasmose podem apresentar uma condição semelhante a uma gripe, com dores musculares que duram 1 mês ou mais. E é muito importante, né, gente, a gestante, então, fazer o pré-natal, justamente caso ela venha a ser diagnosticada com a toxoplasmose, fazer esse acompanhamento, né, do bebê e também da saúde dela. E o fim